E então eles pegaram o corpo de Jesus e o cobriram com um pedaço de linho e com especiarias, que é a maneira que os judeus fazem um enterro. Agora, no lugar em que ele fora crucificado, existe um jardim. E nesse jardim, um novo sepulcro, onde nenhum homem antes fora colocado. E lá foi colocado Jesus por causa do dia da preparação dos judeus. E o sepulcro estava quase pronto. Em busca do tesouro sagrado. Religião. Ciência. Tradição. Teologia. Tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. É dito que Jesus era Deus manifestado em forma humana e que ele viveu sua vida como um mero mortal. Então, o que aconteceu com seu corpo? De acordo com a Bíblia, quando Jesus se ergueu dos mortos, ele retornou ao paraíso. Historiadores questionam essa interpretação literal dos evangelhos. Alguns deles acreditam que os seus restos ainda estejam enterrados em algum lugar. Mas onde? Existem muitas maneiras de se enterrar alguém. Eu gostaria de ressaltar isso, e se refletirmos por um momento, poderemos concluir que existiam milhares de pessoas, ou talvez centenas de milhares, vivendo na Judéia, na Galileia e no Oriente. Vejam bem, essas pessoas, com o passar dos anos, das gerações, dos séculos e também dos milênios, quero dizer, devem ter existido milhões de pessoas que morreram nesse país, mas nós só achamos algumas, isso é muito raro. O túmulo de Jesus, sua localização ainda é incerta. João, o apóstolo, fala de um jardim próximo ao local de sua crucificação. O Evangelho de Lucas descreve o jardim como um sepulcro que fora talhado em pedra, um presente de José de Arimateia. E Marcos acrescenta que o túmulo fora selado com uma enorme pedra que fora rolada para a frente da entrada do túmulo. Existem 1.800 túmulos. Os israelenses fizeram os cálculos e existem 1.800 túmulos ao redor de Jerusalém. Alguns poucos deles são túmulos comuns, com muitos corpos enterrados juntos. Na verdade, tudo o que foi encontrado são túmulos de pessoas que tinham dinheiro suficiente para pagarem por um túmulo que fosse entalhado nas pedras ou que tivesse um tipo de vala esculpida, com pedras erguidas para formarem um buraco ou uma urna fúnebre onde o corpo ficaria preservado. Então, quando os fiéis o descrevem como um túmulo devidamente preparado, com uma enorme pedra que podia ser rolada e com o corpo colocado sobre uma mesa, bom, essas coisas têm muito significado. Existem túmulos aqui que tinham uma mesa onde o corpo fora colocado para se decompor. Então, esse tipo de funeral era praticamente aristocrático. E isso levanta uma questão teológica. Como é que esse pobre profeta, que mal era conhecido, que tinha andado desde a Galileia com uma multidão de seguidores, veio a ser enterrado como um aristocrata? Jerusalém, Israel. Jerusalém foi o palco para a paixão de Cristo. A cidade sagrada continua sendo um único e fascinante local de peregrinação. No centro da cidade sagrada se encontra a velha cidade cercada por altas muralhas. Muitos peregrinos acreditam que essas velhas ruas são as mesmas em que Jesus andou quando veio até Jerusalém. Isso não é verdade. Pouco depois de Jesus ter morrido, Hérode Agripa, o rei da Judéia, e seu neto Hérode, o Grande, construíram novas muralhas na parte norte da cidade. Quando essas muralhas foram construídas, a cidade ficou maior e o tamanho era quase o mesmo que a velha cidade possui agora. Na época de Jesus,
Não haviam construções aqui. Correto. Bom, na verdade, tudo ficava fora dos portões das muralhas de Jerusalém. Exato. E agora nós estamos dentro da velha cidade de Jerusalém, mas naquela época ela ficava do outro lado dessas Isso mesmo, muralhas. exatamente. A crucificação precisava acontecer do lado de fora das muralhas, porque isso poderia ir contra os sentimentos das pessoas. Quando Jesus estava vivo, todos os criminosos eram executados do lado de fora das muralhas. O lugar que estamos agora é onde Pôncio Pilatos trouxera Jesus e o entregara à multidão que o condenou à crucificação, depois do profeta ter sido preso. Jesus foi então levado para longe do palácio da corte. Acredita-se que ele andara pela Via Dolorosa, que significa literalmente o caminho da dor ou caminho do sofrimento, até que ele chegasse ao local da crucificação. Todos os anos, milhares de peregrinos viajam para Jerusalém para seguir todos os passos de Jesus. É um momento muito especial para os peregrinos quando eles vêm até o Santo Sepulcro, porque esse é o santuário para orações mais importante da terra para todos os cristãos. É o lugar onde o Cristo derramou seu sangue por nós. E ainda mais importante, de onde ele se ergueu dos mortos. Quem era esse Jesus de Nazaré? O que ele fez para merecer um tratamento tão cruel? Ele era um profeta que saiu por aí dizendo coisas que não deveria dizer para as pessoas, mas que as pessoas gostavam de ouvir. Ele era um homem simplesmente da província de Galileia. Vocês sabem, a Galileia era uma província, assim como Quebec, e ela ficava longe da capital. Em Jerusalém, existiam todos os tipos de intelectuais. Existia o poder político e o poder religioso. Então, aqui estava esse homem da Galileia, caminhando pela estrada com seus discípulos, até que ele chegou a Jerusalém. Ele ficou bem surpreso pelo tamanho das construções e, particularmente, com o templo que havia dominado a cidade com a sua arquitetura grega. Então, eu prefiro dizer que o Jesus que chegou em Jerusalém, antes de ter insultado praticamente todo mundo, era alguém que ninguém tinha realmente prestado atenção. E ele era um profeta que contou às pessoas coisas que não poderia contar ou coisas que elas não queriam ouvir. E foi então que as pessoas começaram a perguntar: quem é esse homem? As coisas que ele dizia eram muito sérias e algumas das pessoas até diriam: ele fala a verdade, outros diriam: ele é um mentiroso. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Os romanos nunca estiveram felizes pelo fato de a Palestina ou Judéia ter resistido às suas regras. A atitude da Judéia fora: nós não queremos nenhum romano por aqui, vão embora. Nós temos nosso país, nossa religião e nossa cultura. Nós não queremos nada de nenhum soldado romano. E a verdade é que os soldados romanos estavam muito longe de serem oficiais elitizados. Eles eram mercenários. Eles falavam línguas diferentes, tinham costumes diferentes e eram também de um país diferente. Você podia notar que isso geraria um conflito. A presença do exército romano não era sentida fortemente. Ele estava presente, mas havia um governo regente na Judéia, com os romanos ao redor. Era tudo bem parecido com a atual situação do Iraque. A guerra não era tão forte nem tão brutal, mas ela estava fervilhando. As pessoas não tinham uso para as forças ocupantes, e então os ocupantes foram forçados a atacar e destruir o país no ano 70. E foi tudo nesse clima de tensão, de rejeição e de resistência que os eventos da vida de Jesus aconteceram. Exatamente. Uma vez que ele estava fora das muralhas da cidade, Jesus foi levado a um lugar chamado Golgotá, que significa literalmente o lugar da caveira. E, novamente, sua localização é um mistério. O que o senhor acha? Eu diria que sim. No catecismo, as crianças pequenas desenham uma grande montanha. Exatamente. E são três cruzes, não é, no topo. Em alguns filmes, as cenas da Paixão de Cristo também são apresentadas dessa maneira. E então, essa é a impressão que temos na cabeça e precisamos ajustá-la quando chegamos aqui.
Golgotá era uma parte rochosa que tinha o formato de uma caveira próxima ao portão de Jafá. E foi ali que a igreja do Sagrado Sepulcro fora construída. Apesar de que, se voltarmos para aquela Existia época... essa modesta construção, datando do século VII, e ela é um dos únicos monumentos da antiguidade que continua inteiro hoje, da época dos impérios de Istambul e Roma. Todos deveriam vir para vê-la, sem importar a qual religião façam parte. Eles deveriam vir para ver a pedra. Judeus, cristãos, muçulmanos, uma oração feita em qualquer língua ou religião não irá gastar a pedra. A igreja do Sagrado Sepulcro é o mais popular ponto turístico em Jerusalém. Acompanhado pelo padre Imon Kelly, do Instituto Pontifical Notre Dame, no centro de Jerusalém, eu consegui passar pelas centenas de turistas que todos os dias se arrebanham para esse local extraordinário. Nós temos muitos peregrinos aqui hoje. Isso é sempre tão movimentado assim ou é simplesmente por causa da ocasião? Obviamente, hoje temos mais pessoas por aqui, porque é a Páscoa Ortodoxa. Eles querem visitar o túmulo e sabem que isso será muito difícil durante os próximos 4 ou 5 dias. Então, eles só estão esperando durante poucas horas para entrarem, pois só cabem 4 ou 5 pessoas na câmara onde o túmulo se encontra. E eles normalmente esperam por umas 3 ou 4 horas. Normalmente, em Notre Dame, temos peregrinos que esperam metade do dia para entrar e ficam orgulhosos por conseguir. E por causa da multidão, você não pode ficar muito tempo. Então, só tem alguns minutos para fazer as orações enquanto estiver dentro do Santo Sepulcro. Por séculos, os cristãos em Jerusalém têm visitado esses locais por ser dito que foi neles que a paixão de Cristo se passou. A alguns metros dessa pedra, costumava haver um buraco cavado no chão. Uma caverna que, de acordo com a tradição, foi o túmulo onde o corpo de Jesus fora colocado antes que ele se levantasse dos mortos. Esse buraco agora se encontra no coração da igreja do Sagrado Sepulcro, também conhecido como Anástasis. E no meio desse círculo está o local onde se encontra o túmulo de Jesus Cristo e a Capela do Anjo. Quando você entra nessa pequena estrutura, fica difícil de imaginar que o interior foi esculpido em uma rocha. Essa câmara, chamada de Capela do Anjo, é onde o mensageiro apareceu diante de Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus, para anunciar a ressurreição de Jesus. Este local é chamado de a Capela do Anjo, fazendo referência ao Evangelho do Anjo, quando as mulheres vieram até o túmulo e haviam 2 anjos sentados ali. E eles perguntaram, por que vocês procuram Certo. pelo vivo entre os mortos? Entendi. E por isso essa capela é uma celebração a esse momento Sim, dos entendi evangelhos. perfeitamente. Isso mesmo. E quando o senhor diz sobre esse enorme pedaço de rocha que estava cobrindo a entrada do túmulo, ela selava essa entrada? Exatamente. Essa seria a entrada do túmulo. Atrás da capela existe uma porta que leva a uma câmara menor, o túmulo de Jesus. De acordo com a tradição cristã, esse é o local onde o corpo de Jesus foi colocado depois de ser retirado da cruz. Também é o local onde ele realizou o seu maior milagre de todos, a própria ressurreição. Quando nos dirigimos à parte sul da igreja, a área principal dos gregos ortodoxos, nós chegamos à parte mais ricamente decorada de todo o complexo do Sagrado Sepulcro. Vidros cobrem uma pedra que se acredita ser a antiga Golgotá. Um pequeno altar fora colocado entre os vidros. Abaixo do altar existe uma proteção de mármore com uma abertura circular de aproximadamente 15 centímetros. Ao entrar embaixo do altar, é possível colocar a sua mão nesse buraco e tocar um pedaço dessa rocha. De acordo com a tradição, esse é o local onde a cruz foi erguida. Em busca do tesouro sagrado.